toda vez que uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Essa frase de autoria desconhecida é dita por uma mulher que durante a carreira foi só avanços. Ela foi uma das primeiras repórteres do SBT aqui no estado. Durante anos esteve à frente de um telejornal e de uma equipe que levava notícias para todo o Rio Grande do Sul. Ainda sobre pioneirismo, em 2004 foi a primeira mulher a ganhar um prêmio ESSO de jornalismo e também foi a primeira mulher a integrar a diretoria da ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa. Há alguns anos, ela deixou a bancada e as ruas, onde dava voz ao personagem mais importante da pauta, o povo, e se dedica a uma outra função importante que conciliava junto com o corre-corre das reportagens, em ajudar a formar bons profissionais em sala de aula como professora universitária na PUC. No dia em que o STF cassou a obrigatoriedade do diploma para exercício da função de jornalista, subiu em cima de uma mesa, fez um manifesto no saguão do prédio da Famecos. Uma apaixonada pela comunicação, seja em frente ou atrás das câmeras, informando ou ensinando a informar. Ela se destaca de todas as maneiras. No ar, o Página 2. Bom, ela diz que é melhor entrevistadora do que entrevistada e é o que vamos ver. Quem abre o livro da vida hoje conosco é a jornalista e professora universitária Cristiane Finger. Muito bem-vinda, muito obrigado pela presença aqui com a gente. É um prazer, é um orgulho e fiquei emocionada com essa abertura. Muito bom te reencontrar de novo. Então, vamos já dar início. Quem é a Cristiane? Bom, acho que vocês foram precisos na questão de que eu sou uma apaixonada, em geral, por tudo que eu faço. Eu sou apaixonada pelo jornalismo, em primeiro lugar, eu sou apaixonada pela docência agora. E eu brinco que quando eu morrer, eu provavelmente serei cremada, mas se tivesse uma lápide, eu diria aqui jaz uma jornalista e professora. Para mim, as palavras mais bonitas que existem, né? Então, isso é o que move meu mundo. Mas eu sou apaixonada pela vida, eu sou apaixonada por viagem, sou apaixonada por um monte de coisa, eu sou muito inquieta. E é o que eu também tento dizer para os meus alunos, um jornalista pode ser tudo, mesmo acomodado, menos acomodado. O jornalista tem que ser inconformado. E é isso que eu aprendi muito cedo, e é isso que eu tento passar. E eu acho que é isso que resume o que eu sou uma inconformada. Eu sou a perfeita rebelde com causa ou sem causa, não interessa. Inconformada como geralmente todos os jornalistas, que quando vão fazer alguma matéria, junto com quem está denunciando, está inconformado com alguma coisa, né? Eu acho que o jornalismo é um dos atalhos para mudar o mundo. Todo mundo quer mudar o mundo, todo mundo quer mudar o mundo na sua visão para um mundo melhor. Às vezes não é bem melhor, mas também, mesmo que a gente tenha essa intenção, veja bem, a gente fala muito das profissões da área médica, da área da saúde, é óbvio, né? O bem que um profissional desses pode fazer. Mas o bem que um jornalista pode fazer no sentido de dar voz a quem não tem voz. No sentido de explicar para as pessoas o que elas precisam saber, apesar de às vezes não quererem saber. A gente põe goela abaixo, olha, essa informação é importante. No sentido de denunciar o que está errado. Isso é um atalho para mudar o mundo e a gente já viu isso acontecer no mundo inteiro e principalmente no Brasil. O Brasil, o jornalismo fez com que a história avançasse alguns saltos através dessas denúncias, dessa inconformidade, dessa ideia de dar voz a quem não tem voz. E me diz uma coisa, quem é a Cristiane, além da jornalista e professora? A Cristiane em casa. A Cris! A Cris, né? É engraçado que depois de um tempo, todo mundo me chamava sempre de Cris. Depois de um tempo na faculdade, acho que tinha outras crises, como eu digo, e aí eu virei a Finger. Então até hoje o meu marido disse, é uma das poucas mulheres que é chamada pelo sobrenome, né? E é verdade, a Finger. E aí eu me conformei com isso e fiquei a Finger, né? Olha, eu sempre fui inquieta em casa também, mas essa ideia da experiência que eu digo vai fazendo a gente ficar mais confortável em casa. Eu gosto muito de viajar. Eu tive o prazer de, tanto como jornalista como pessoalmente, de conhecer, acho que metade do mundo, talvez seja muito, mas quase todos os continentes, os países que eu queria. Ainda faltam alguns que estão na minha listinha.
E profissionalmente, os lugares no Brasil, porque como pesquisadora a gente vai muito a congresso. Então eu vou a congressos internacionais, 2 por ano, e 2 congressos nacionais. E eu demorei muito tempo a conhecer o Brasil. Demorei muito tempo porque o Brasil era mais caro, por incrível que pareça, do que viajar para fora, né? Então agora com essa oportunidade, então desde a Amazônia até o que vocês imaginarem, eu corri. E eu acho isso extremamente importante. Por que eu estou dizendo isso quanto a mim? Porque eu gosto de aprender. E eu gosto de saber. E eu me rendo ao conhecimento, né? Seja ele qual for, seja ele acadêmico ou não. Então, por exemplo, nas comidas, as pessoas dizem, eu não gosto de tal coisa. Eu primeiro experimento. Bom, agora eu posso dizer se eu gosto ou não gosto. Então, eu como qualquer porcaria, de rua, qualquer coisa. Então, eu tenho um estômago maravilhoso. Eu gosto muito de família, eu tenho uma família incrível. Eu perdi a minha mãe faz pouco tempo e não sabia que, além da perda e do luto, a perda de uma mãe muda toda a dinâmica de uma família. Então, isso eu estou aprendendo agora. Que toda vez que alguém na família falta, não é só aquela falta, é a dinâmica da família que está mudando. E eu tenho sobrinhos maravilhosos, não deu tempo para ter filho, eu brinco com isso, mas na verdade eu nunca quis ter filho. Acho que essa coisa que dizem para as mulheres que elas só são mulheres se tiverem um filho, é muita responsabilidade para o filho, né? Eu acho que a gente tem que se realizar individualmente, né? E eu me sinto realizada individualmente. Eu gosto de uma coisa que pouca gente sabe, eu gosto de fazer tricô, gosto de moda, gosto muito de moda. E como eu não sei costurar muito bem, como eu não, talvez um dia até aprenda, eu aprendi com a minha avó a bordar, aquelas coisas que as meninas aprendiam, né? Eu sou uma menina bem educadinha. Fui uma menina bem educadinha, eu acho. Então eu faço muito tricô, crochê, essas coisas, e tenho trabalhado moda com isso, e espero que talvez algum tempo eu tinha vontade de fazer alguma coisa social com isso, né? De repente ajudar mulheres que não têm renda a fazer tricô também, né? Ter uma renda, principalmente quando precisam sair de casa, assim, alguma coisa eventual. Então, e por outro lado, eu sou de uma família que vem de uma fazenda nos altos, né, da Serra, que é Bom Jesus. Então, eu sei laçar, eu sei, que é outra coisa que as pessoas não imaginam, né? O meu marido, quando me conheceu, eu levei a primeira vez para a fazenda, ele me disse, tu me enganou, eu não sabia que tu era assim, né? E eu gosto muito do trabalho de gado, gosto muito da fazenda, gosto muito de cavalo, gosto muito do campo, porque cresci assim. Então eu acho que eu, além de conformada, sou um paradoxo ambulante, né? Eu gosto de várias coisas e não acho isso ruim. Acho que as pessoas tentam ficar muito dentro de um quadrado e principalmente para jornalista isso não é bom. Pois é, tu citaste a fazenda em Bom Jesus. Vamos colocar a foto número 1 para a gente ver, porque temos um registro desse momento de um certo tempo, de quando ela era criancinha. Aí a gente está vendo a imagem ali, um pet diferente, não é mesmo? Eu sempre me exibo com essa foto, né? Primeiro, eu adoro aquele cabelo enorme, que eu acho que eu nunca mais tive, né? Eu devia ter uns 4, 5 anos. E o meu avô, dono dessa fazenda, os 2 avós eram fazendeiros, dessa fazenda, um dia me deu de presente um Bambi. Gente, qual é a criança que tinha um Bambi quando pequena? Então, eu era uma exibida na escola, né? Então, o principal era tirar foto e mostrar o meu Bambi. E eu vi esse Bambi crescer, assim, então é uma relação completamente diferente, né? Eu gosto bastante de animais, gostaria de ter um cachorro hoje em dia, mas eu tenho preocupação de deixar o coitadinho do cachorro sozinho, eu acho uma tristeza, né? Então, talvez mais tarde eu tenha. Mas eu gosto muito desse tipo de animal, porque eu tive essa vivência, né? E esse Bambi, assim, é uma das melhores lembranças que eu tenho da infância, né? Meu avô talvez nem soubesse o quanto isso ia me afetar. E sente falta dessa vida no campo, hoje em dia? Eu vou muito pouco hoje na fazenda, mas eu gosto. Então, é uma fazenda que tem muito frio, então tem neve, né? Então as pessoas... Eu quando pequena, fazia boneco de neve. Eu tinha guerra de bola de neve com meus primos. E as pessoas não acreditavam, mas era verdade, né? Lá nevava muito mais e hoje voltou a nevar, né, dessa maneira. Eu sinto falta, eu gosto, eu tive Mas hoje em dia, às vezes eu penso, vou morar na fazenda. Sabe aquelas coisas, vou ser
vou virar lá sozinha e tal. Mas acho que eu não aguentaria 2 minutos lá. Ou meus 2, 3 dias que eu vou lá e gosto, e faço churrasco, brinca, mas daí eu quero ir embora, né? A gente fica muito ligado às coisas da cidade. Né? Não, ela conseguiu fazer praticamente o sonho de toda criança, né? Ter um Bambi e brincar na neve. Sim. Né? Sem sair do país, porque eu só fui viver neve fora, já era adulto em Nova York, então eu conhecia a neve. E tu tem algum hobby, né? Tu comentaste aí que faz tricô, né? Esse se torna um hobby. Tu tem algum outro além desse? Não, sabe que eu vi ali, nós estávamos pensando sobre a entrevista, né? Algum talento? Nenhum. Eu fiz violão, eu fiz piano, mas meus professores na época eram professores de música clássica e eu ficava achava muito chato. Eu até aprendi, esqueci o que aprendi. O que eu fiz e que eu gosto muito foi balé. Eu, em determinado momento, eu achei que eu ia ser bailarina, porque eu fiz balé dos 8 anos até vir para Porto Alegre para estudar. E eu até hoje acho bailarina uma das coisas mais lindas do mundo, né? A leveza, aquela superação. Mas aí o jornalismo me chamou mais forte, né? Então eu acabei não. Então eu gosto, na verdade meu hobby hoje é tricô mesmo, quando eu tenho paciência, porque às vezes eu sou muito impaciente. Mas eu gosto muito de ler, eu gosto muito, já me rendi a séries, né? Eu gosto de séries. Para mim 2 coisas são um problema. Quando eu pego um livro, as pessoas dizem assim, eu vou ler para dormir. Se eu começar a ler, gostar do livro, eu não vou dormir, eu vou virar à noite. A tal da maratonar é terrível, eu tenho que dar aula no outro dia, eu estou maratonando, enquanto eu não terminar aquela porcaria. Enquanto eu não sei o final, para mim não termina. Então, nesse sentido, são coisas muito simples. Eu gosto muito de caminhar na beira do mar, eu tenho ido com muita frequência para a praia. Há pouco tempo, faz uns 2 anos, eu e meu marido construímos uma casa na praia. E é um orgulho pra gente, assim. Qual praia? Em Xangri-Lá. E aí a gente se rendeu aos condomínios, né? Porque como o Wilton viaja, eu também viajo, eu dizia, pô, eu não posso ficar numa casa de rua, né? Que seria maravilhoso, sozinha, né? No inverno. Então a gente se rendeu. Mas é muito legal, porque aí tu fica olhando pro lago, é muito bom. Então a gente caminha lá, a gente curte essa vida de cidade pequena também. Mas eu não tenho, assim, um talento diferente. Acho que eu concentrei tudo no que eu tinha que fazer. E hobby é isso, é ler, é passear. Eu tenho um personal que eu digo que durou mais do que os meus casamentos, né? Tá há 20 e tantos anos comigo, então 2 vezes por semana, religiosamente, eu estou com um personal. E isso me faz bem, eu acho que... E eu não tenho muito essa preocupação da estética, eu tenho mais a preocupação mesmo de não depender de ninguém, de poder me movimentar sozinha, tentar o máximo possível isso. Bom, você citaste anteriormente a questão e aí veio o jornalismo. A partir de qual momento o jornalismo chegou para ti e a partir de qual momento tu decidiste que queria jornalismo de TV? Ou em algum momento houve questionamento de vou para rádio, vou para impresso, vou fazer outra coisa, ou você sempre foi TV? Eu tenho uma dificuldade de responder isso, sabe, Guilherme? Porque eu não sei quando é que eu decidi que eu ia fazer jornalismo. Mas eu decidi, e era assim uma coisa... eu achava lindo, né? Eu sempre achei lindo. E na escola, a única coisa que eu me lembro é de 2 professores. Um que me disse, uma professora maravilhosa, disse, olha, Cristiane, tem tudo a ver contigo, porque tu é inquieta, né? Não para nunca. E gosta muito de ler, e gosta muito de escrever. E um outro professor de matemática, que é óbvio que quem é da humanas não gosta da matemática, né? Eu brinco até hoje que não sei contar. E um dia eu disse para ele, professor, eu quero ser jornalista, não quero nem saber contar. Daí ele disse, não, tem que saber contar para pelo menos saber o número de erros que tu vai cometer. Nunca mais esqueci isso, aprendi a contar. Então, eu sempre quis fazer jornalismo. A minha família é toda de advogados, todos, assim, pai, mãe, irmã, cunhados, tio, todo mundo é advogado. E é interessante porque meu pai ele nunca foi autoritário, assim, dizer assim, tem que fazer direito. Então ele disse, tu tem certeza, jornalismo? Quem sabe arquitetura, porque eu gosto bastante, fiz arquitetura no 2º grau. Quem sabe tu faz, e aí ele vinha me dando ideias, né? E eu dizia para ele, não, pai, eu vou fazer jornalismo. E Caxias não tinha jornalismo, né? Então acho que a maior preocupação dele era morar longe. Até um dia que ele não se aguentou e disse, como todo bom pai diz, tu vai morrer de fome, minha filha. Eu não conheço ninguém para te ajudar. E aí eu disse para ele, pai, morrer de fome eu não vou morrer nunca, né? Óbvio, eu sou uma menina de classe média, bem média.
E eu sempre tive o apoio, então também isso facilita muito a vida, né? Todas as minhas brigas e barras, eu sabia que morrer de fome eu não ia. E na verdade, quando a minha carreira ficou mais sólida, né, que é assim que a gente diz, quando eu fui editora regional aqui do SBT, já fui correspondente fora, e já tinha ganho, acho que metade dos prêmios. Eu me lembro da gente andar aqui no shopping em Porto Alegre e as pessoas me pararem, como é normal, né? E aí ele me disse, tu não queria ser filha do Horácio, tu queria que o Horácio fosse teu pai. Eu digo, é verdade, acho que é por aí mesmo que eu queria, né? Foi importante, foi difícil. Para você ter uma ideia, eu nunca tinha andado de ônibus quando eu vim para Porto Alegre. Primeira vez que eu peguei um ônibus, um T, alguma coisa ali na Oswaldo Aranha para ir para PUC. Claro, eu subi no ônibus e o ônibus arrancou. E eu não tinha sentado, eu achei que era um absurdo completo. Como é que o ônibus arranca comigo de pé? Isso é perigoso. Fui lá e botei a boca, como sempre. Botei a boca no motorista, ele ficou me olhando como se eu fosse um ET. E aí eu tive que aprender que a gente anda no ônibus de pé. Né? Que não é assim, que a vida não é assim. Mas eu gosto dessa minha indignação, né? A gente se conforma muito com as coisas, né? É bom a gente não se conformar, eu tento manter isso. E hoje em dia, né, tu gosta de ler o quê? Tem coisas que tu traz desde sempre, assim, autores que tu lê, relê e lê mais uma vez? Aí eu leio e releio. Às vezes não deveria, porque às vezes a gente lembra de um livro maravilhosamente bem, quando vai ler não era tudo aquilo, né? O momento que a gente lê. Mas eu leio de tudo. Dentro desse espírito de que eu tinha muito medo da cidade grande, por incrível que pareça para mim, Porto Alegre é uma cidade imensa, eu sozinha aqui, eu achava assim... O que eu fiz? Eu me enfiava na biblioteca, né? Então eu tinha aula de manhã na PUC, comia no RU, dormia ali no Gramado, ia para a biblioteca. E aí eu comecei a me impor, porque na faculdade eu tive ótimos professores que diziam, você já leu isso, você já leu aquilo, e eu tinha uma vergonha de não ter lido aquilo, me sentia profundamente envergonhada. Então eu me impus, então eu li tudo do Érico Veríssimo, eu li tudo do Machado de Assis, e assim eu fui indo, foi uma imposição que hoje, para mim, é incrível que eu tenha feito isso, mas era muito mais pela timidez, pelo medo. E eu li mesmo, eu era íntima de todas as bibliotecárias. Aí resolvi fazer letras para ajudar isso, mas não consegui me formar, porque aí eu já comecei a trabalhar, mas então eu fazia jornalismo de manhã, almoçava no RU, dormia um pouquinho, ia para a biblioteca, ia para letras, daí depois voltava. Então, eu gosto muito de ler. Eu li todos os clássicos que as pessoas diziam que era... E eu digo até hoje, vocês têm certeza que vocês não vão ler? As pessoas vão dizer que Machado de Assis é chato e tu vai acreditar. Tem coisa do Machado de Assis que é maravilhoso. Eu não conheço uma personagem mais legal do que a Capitu. Não conheço. Então eu li todos os clássicos. Depois eu comecei a ler tudo que tinha a ver com jornalismo, né? Com a questão do new jornalismo mesmo, né? Então, e aí eu sou eclética para ler também. Eu gosto, por exemplo, há pouco tempo também eu dei uma geral no Philip Roth, que eu acho que é maravilhoso. Eu tenho relido agora as coisas de gênero. Então, a Simone de Beauvoir, que eu li agora, é muito diferente da Simone de Beauvoir que quando eu li eu não entendi. Agora eu estou entendendo. Então, eu tenho lido os livros da Chimamanda, eu tenho lido os livros da Butler, né? Isso até porque eu tenho conversado, tenho pesquisado sobre gênero. Então, eu gosto. E eu ganhei da minha irmã lê bastante, é uma advogada que lê bastante. O que, fora do direito, né? Ela é meio que a mulher sem importância, eu acho que é o título. Que é muito interessante, que é uma espiã que realmente aconteceu, ela existiu e que foi a espiã mais poderosa dos Estados Unidos, e ela conseguiu ser uma grande espiã porque ela tinha um defeito na perna e ela passava despercebida, ela não era um mulherão, não era nada, e salvou milhões de pessoas, né, na Segunda Guerra. Eu gosto muito desses coisas. E da literatura, eu não gosto muito de dividir a literatura entre mulheres e homens, mas eu ultimamente tenho feito questão de falar sobre mulheres, porque acho que a nossa história não é contada pelas mulheres. Isabel Allende, para mim, é uma coisa impressionante, né? Tudo que ela escreve é maravilhoso, eu vejo os documentários, gosto muito, acho que tem uma sensibilidade, uma força. Mas se cair na minha mão, eu leio, né? Às vezes é muito difícil eu não conseguir até o fim. Tem que ser muito ruim o livro para eu não conseguir ir até o fim. E aí eu fico brava.
E ainda sou do tipo que anoto, mudo o final, escrevo o final diferente quando eu não concordo. Eu digo que quem herdar meus livros, né, que eu ainda tenho alguns guardados, hoje eu sou moderna, eu leio no e-book porque é mais fácil. Quem não vai entender, né, porque eu xingo o personagem, mudo o final, escrevo nos livros. Acho que livro é isso, não é uma coisa sagrada que não pode estragar. Essa coisa de escrever em livros, para você que está nos assistindo, a professora Cristiane Finger foi minha professora na faculdade, então em alguns momentos vou chamá-la de professora. Eu vou chegar na pergunta que eu quero fazer, mas essa coisa de escrever em livros na faculdade, Antônio Hohlfeld, ele tinha uma biblioteca praticamente na sala dele, na FAMECOS. E ele emprestava os livros, mas era no mesmo sistema de biblioteca. Pegava o nome do aluno, o telefone, onde morava, porque se sumisse com o livro ele ia atrás. Tu tens o costume de emprestar livros? Tenho. Eu acho que livro não é uma coisa que tem que ficar na prateleira. Quando eu fiz a última mudança da minha casa, eu resolvi que alguns livros eu já tinha lido, não ia ler de novo e que talvez não fosse mais o momento. E aí eu fiz umas caixas de livros e pensei para quem eu vou doar, né? E juro para vocês, eu fiquei um tempão pensando para quem eu ia doar, porque eu queria que fosse útil. E aí, como tem a ver com o que a gente talvez fale, eu resolvi doar para o sistema penitenciário feminino, para o Madre Pelletier. E aí eu cheguei lá, eu conheci a diretora, até porque fiz muitas reportagens lá. Disse pra ela, tu acha que realmente elas vão curtir? Ou eu estou doando aqui e ninguém vai olhar? De repente eu dou para outra, uma escola, né? E ela disse, elas vão adorar. É um modo de sair da cadeia, né? E é verdade, quando tu tá lendo, tu sai de ti, tu sai da casa, tu sai do mundo, tu vai para um outro mundo. Então eu me senti bem com aquilo. E eu empresto muitos livros, mas ao contrário, eu não sou organizada como o Rolf. O Rolf é uma pessoa muito além, né? Eu digo que anoto, mas não anoto. E eu digo para os alunos atualmente, eu sempre digo assim, se não me devolver, não vai conseguir se formar. É uma praga que eu estou jogando. Não acontece. Então eu tenho uma coisa terrível. Eu tenho livros que eu não encontro e eu compro. Depois o aluno devolve, eu tenho 2. E eu tenho uma baderna de livro na minha casa, e mais os livros da faculdade, mais os livros da praia. Mas eu acho que livro também tem que ser assim, né? Tem que ser uma coisa... Quanto mais eu cresço, porque eu não gosto de dizer que eu envelheço, então quanto mais eu cresço, eu nunca vou crescer mais que o meu 1,62 m. Mas eu acho que a gente tem que ser despojada com algumas coisas, né? Vocês me pediram para trazer um objeto e eu não tenho um objeto. Para mim as coisas todas são usáveis, úteis. Não tem... O meu marido de vez em quando diz, ai, não põe esses copos. Eu digo, sim, mas se não for para usar os copos, mas vai quebrar, deixa quebrar, né? A gente não leva nada, né? A gente não leva nada, então a gente precisa usar tudo. E a gente vê que, né, que ela estava falando, ser uma pessoa inquieta, realmente, né, inquieta em todos os sentidos, porque essa questão dos livros, né, de reler, né, aquilo que já leu, que nem citaste Simone de Beauvoir, que não tinha entendido da primeira vez, agora entende, então isso é característica. E Gui, vou te dizer uma coisa, acho que enquanto a gente combina aqui com ela os livros que a gente vai pegar emprestado, a gente vai pro intervalo e volta já. Já voltamos. Defensoria informa. Você sabe o que é ato infracional? Ato infracional é a conduta que a lei define como crime ou contravenção penal quando praticada por criança ou por adolescente. É direito do jovem que cometeu ato infracional ser assistido por advogado particular ou defensor público. Ele também tem direito a conversar reservadamente com seu defensor e ser informado de sua situação processual. Para mais informações, acesse o site defensoria.rs.def.br. Você não faz isso no seu futebol. Você não faz isso com a sua banda. E você não faz isso para ganhar tempo. Por que você faria tudo isso quando dirige? Bebida e direção não combinam. Celular ao volante, nem pensar. E sem essa de correr na estrada. O trânsito é coletivo. Faça a sua parte e salve vidas. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Estamos de volta com o nosso Página 2. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a jornalista e professora universitária Cristiane Finger. Bom, vamos seguir virando mais páginas desse livro da vida contigo, quero passar contigo para docência, para a carreira de professora universitária. Em que momento isso chegou para ti?
As coisas, eu acho que elas acabam... A gente tem que ficar atenta porque as coisas nos encontram, né? Eu fui dar uma palestra em Caxias, na universidade em Caxias, porque alguém já era jornalista, já era repórter de rede, e me chamou, era um curso de relações públicas. E o professor, casualmente, virou coordenador de um curso de jornalismo, relações públicas e publicidade. E quando eu terminei a palestra, ele me disse, não gostaria de vir dar aula aqui? A gente está montando um curso. Mas eu moro em Porto Alegre, eu sou repórter de rede, como é que eu vou dar aula aqui? Não, vem de manhã, dá aula e volta e tal. E eu me lembro que perguntei quanto é que ganhava, óbvio, né? Porque eu não acredito muito nessas coisas de que a gente tem que trabalhar de graça, eu sou totalmente contra. Então, fiz a conta, digo, paga meu inglês, porque era uma disciplina, né? Eu fazia inglês e pra mim era caro na época, de bom, paga meu inglês, eu vou tentar. E aí eu fui dar aula em Caxias, eu saía daqui às 5 horas da manhã, chegava lá às 7, às vezes até dormia um pouquinho, 8 horas começava a aula, terminava a aula, passava na casa dos meus pais, porque eu sou de Caxias e eles ainda moravam em Caxias, almoçava com eles, voltava e ia pra TV, trabalhava na TV e assim eu comecei a dar aula. E a primeira vez que eu entrei na sala de aula foi engraçado porque eu tinha 27, 28 anos e o curso não existia em Caxias, né? Era o primeiro curso, a primeira turma. E aí, quando eu entrei em aula, tinha muita gente que já trabalhava como jornalista e não tinha o diploma, né? Não era formada. Então, a primeira turma foi praticamente de gente muito experiente. E aí, quando eu entrei, os alunos todos eram mais velhos do que eu, né? E aí, eu olhei para todo mundo e digo, me dei mal, vou me embora daqui, eu vou dar hoje, vou me embora, porque não é para mim. Aí, eu gostei tanto e fiquei, eu dei aula 6 anos em Caxias, dei aula na UBRA. E quando eu comecei o mestrado na PUC, a coisa também já foi se encaminhando para dar aula. Aqui na FAMECOS, eu agora fechei no semestre passado 30 anos de FAMECOS. Então, apesar de eu ser inquieta nesse ponto, assim, eu sou de ficar muitos anos, né? Eu gosto de me sentir em casa. Eu sempre me senti em casa na PUC, sempre me senti em casa na FAMECOS. Na FAMECOS eu entrei e nunca mais saí, né? Eu fiz jornalismo, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, sou docente, né? Então eu entrei e não saí mais. E eu gosto muito disso e adoro o aluno. Eu sou apaixonada por aluno. E por incrível que pareça, eu gosto de aluno que mais precisa de mim, né? Porque a gente tem a tendência como professor de gostar de bom aluno, né? E é óbvio, o aluno é bom, ele é brilhante. Se tu não atrapalhar, dá tudo certo, né? E eu aprendi com o tempo que a gente tem que gostar também do aluno que é inquieto, que não presta atenção, que por algum problema não consegue entender. É esse aluno que precisa de ti. Isso me fez melhorar muito como professora. A outra coisa que eu mudei ao longo desse tempo como professora é que eu gostava de ensinar técnica, de dar os atalhos, de dizer, olha, eu fazia assim, eu fazia assado, faz desse jeito, contar umas histórias. Aluno adora história, né? Contar minhas histórias malucas, né? Eu gosto ainda disso. Mas eu, em determinado momento, descobri que mais importante do que a técnica é, na verdade, pensar como jornalista. A gente precisa aprender a pensar como jornalista. Se eu consigo fazer um aluno pensar como jornalista, ter essa inconformidade, olhar para as coisas de um jeito diferente, entender o que faz diferença no mundo, aí tá legal, é por aí. Então, em um determinado momento, eu acho que eu dei uma mudada como professora, né? E hoje eu dou uma disciplina que eu gosto muito, que é ética, legislação e ética do jornalismo. E tenho me divertido muito, porque ao invés de dar o código, as leis, eu dou essas coisas em cima de cases. Então a gente estuda um case, e a partir desse case, o que é ético, o que não é ético, porque na verdade não é uma coisa fechada, né? Mas é importante que a gente pense sobre, que a gente não ligue o automático. E eu acho que às vezes, como jornalista, a gente briga contra o tempo. A gente está sempre sob pressão, a gente vai fazendo no automático. Então, toda vez que a gente se depara com um caso, seja ele qual for, a gente tem que pensar, bom, o que isso significa para essa pessoa, para as outras pessoas, para a cidade, para mim? Se a pessoa pensar, o resto vem naturalmente, né? Vocês, por exemplo, têm uma técnica maravilhosa. Isso a gente vai fazendo e vai aprendendo, é que nem andar de bicicleta, né? A gente vai ficando mais à vontade. Mas pensar como jornalista, ter um repertório de jornalista e escrever como jornalista, porque isso eu não abro mão. Escrever bem, isso é sucesso, para mim é sucesso na certa.
E Gui, eu vou pedir então para o pessoal colocar para nós a foto número 3. O que representa esse momento para ti, né, da docência? Ah, é muito legal. Porque assim, ó, eu sempre dizia para os alunos, o Gui deve ter ouvido isso, eu não sou Miss Simpatia, eu não estou aqui só para agradar vocês. Né? Porque tem professor que consegue se aproximar do aluno dizendo, ai, como tu é lindo, maravilhoso, o texto está ótimo, né? Não precisa ler nada, não precisa fazer nada. Eu entendo até um jeito de se aproximar, hoje é difícil ter essa conexão. Mas aí eu me achava meio picareta, sabe? Se eu dissesse, está ótimo o texto. Não tá, a gente não nasce, sabe? Meu texto, os meus professores desabavam de cima a baixo. E aquilo fez diferença na minha vida. Então, às vezes o aluno fica chateado, pô, professora, né? Riscou tudo, amou tudo. E aí o cara diz assim, não gosta de mim, óbvio que gosta, não é isso. Então, quando os alunos, e é engraçado, aquela primeira turma de jornalismo de Caxias, eu fui para a ninfa, e fui para a ninfa de todas as turmas em Caxias. E fui para a ninfa de algumas turmas na PUC, porque não tinha muita concorrência boa. Mas toda a turma que me chamou para a ninfa é uma turma que eu sinto que eu tive uma conexão um pouco além, né? Quando a gente consegue ir além. E tem uma coisa, eu acho que uma vez que tu é professora de alguém, tu nunca deixa de ter essa conexão. Eu tenho conexão, de seguida eu dou uma olhadinha lá no meu Instagram, aí tem não sei quantas mil pessoas, eu digo, óbvio que eu não tenho tantos amigos. Mas é impressionante, eu tenho muitos ex-alunos e alunos. E eu gosto muito de ver onde eles estão, o que eles estão fazendo. Aí de vez em quando, olha, dá um orgulho danado em geral. De vez em quando, digo, podia ter melhorado. Então, os elogios eu dou público, né? E quando eu vou puxar a orelha, eu ligo e digo, cara, cuida isso é importante. Eu sei que eu não tenho que me meter, mas poxa, né? Então, a docência é uma coisa interessante porque ela é multiplicadora, né? O que eu pude fazer ao longo de 25 anos, 26 anos de carreira, eu acho que eu fiz boas coisas. Mas é limitado. Agora, tu vai multiplicando, depois de 36 anos, todas as turmas. Se um de cada turma, né, pensar, vou ser inconformado, pensar, eu vou denunciar, pensar, eu preciso ler, pensar. Tá legal, né? Já tá feito. Tô no lucro. Bom, e eu me lembro de muitos desses momentos de sala de aula. E hoje em dia, até hoje, quando eu vou fazer alguma matéria assim que de repente não ficou muito como eu gostaria, do jeito que eu escrevi, mas a Finger ia falar, ela ia exigir isso, não, vamos tirar isso, vamos arrumar aquilo e vamos fazer do zero de novo. Tenho muitas dessas lembranças. E é legal, né, isso, né? Sim. É legal isso. Eu digo hoje para os alunos, né? Digo, se vocês fizerem tal coisa, eu juro que eu volto e vou puxar os pés de vocês. Nunca vou esquecer. Agora, com legislação, outro dia eu estava falando sobre crimes contra a honra. Eu disse para eles, se vocês forem presos, além de tudo, eu vou lá visitar vocês e dizer que bem feito para vocês. Porque vocês erraram, que não pode errar, né? Mas é interessante. Eu me mantém viva, né? E o aluno acha que ele discutir ou discordar é ruim. Não, te mantém esperto, né? Não tem problema. Não pode ser desrespeitoso, é claro. Mas assim, professora, não concordo. Legal, por que não concorda? Vamos lá. E eu acho que o jornalista na faculdade também tem que aprender a argumentar. E argumentar, entrevistando autoridades, é muito difícil, né? A gente já chega em desvantagem, né? Duas coisas, argumentar. Então, para argumentar, a gente precisa conversar com as pessoas e ir treinando isso. A outra questão é pesquisar. Não dá para chegar num lugar e perguntar qual é o objetivo do encontro. A pergunta mais idiota que existe, né? Se eu não sei o objetivo do encontro, não sei nada. Né? Então, tem que pesquisar antes. E não pode ter medo de perguntar. E é mais importante, tem que ser humilde. Isso eu aprendi com um mestre também, Marx Leonan, que é um mito na Famecos, que quando a gente não entende determinada coisa que a fonte está dizendo, a gente tem que ser humilde e dizer, eu não entendi, me explica. Porque é impossível contar para alguém o que está acontecendo se a gente não entende. E como jornalista sabe um pouco de tudo, né? É um conhecimento de almanaque, né? A gente sabe um pouquinho de cada coisa, mas não vai saber profundamente praticamente nada. Então não é humilhante, ao contrário, né? É ser humilde, no sentido, eu cansei de fazer isso. Esperar a coletiva terminar, meu chefe me enchendo o saco que eu tinha que voltar, ia dizendo só mais um pouquinho, sentar, esperar todo mundo ir embora, dizer assim, desculpa, eu não entendi. Tu vai ter que me explicar. Isso eu não entendi.
E é interessante que o que a gente acha que é uma fraqueza acaba sendo uma conexão com a fonte, porque a fonte tem simpatia. Ela diz, esse cara está interessado em entender. Essa menina está interessada em entender. Eu fiz grandes amigos, tenho grandes fontes. Teimando, eu não entendi. Enquanto eu não entender, eu não saio daqui. O Jair Krishka é uma pessoa que eu sempre dou como exemplo. O primeiro caso que eu fui fazer reportagem no Movimento de Justiça e Direitos Humanos, meus colegas todos grandão, sabiam tudo, entendiam tudo. Cara, e olha que eu tinha literatura sobre isso, né? Sobre a ditadura, eu tinha lido, eu tinha repertório. Eu não entendi. E o meu cinegrafista, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu não vou embora, não vou embora, não vou embora. Sentei, esperei todo mundo e disse, Jair, eu não entendi. Tu pode me explicar de novo? Daquele dia em diante a gente foi super amigo. Né? Então é importante dizer que não entende, porque não é vergonha não entender. Com certeza, né? E a gente também passa por isso, né? E vamos virar mais umas páginas? Vamos. O que tu gosta de escutar? Igualzinho a questão dos livros, eu escuto de tudo. E quando eu já estava trabalhando, meu irmão estava fazendo, eu tenho 2 irmãos, uma irmã que é advogada e um irmão que é um executivo, um administrador. O meu irmão estava na faculdade, a gente morava no mesmo prédio, ele num apartamento, eu no outro, então a gente se visitava, corria, fazia festa junto e tudo. E toda vez que ele chegava em casa, ele me chamava, Cris, desce aqui no carro. Aí eu tinha que descer, ele dizia, ouve isso, porque tu não pode ficar velha. Se tu não souber o que é isso, tu vai ficar velha. Então eu aprendi a gostar de outras coisas, né, de gostar de tudo. Mas eu realmente, minha paixão é MPB. Eu amo MPB. E amo a MPB de hoje, que infelizmente encolheu muito. Mas tem coisas maravilhosas. MPB, eu gosto. Estamos falando de quem? Nós estamos falando de Caetano, estamos falando de Gil, estamos falando de Bossa Nova, estamos falando... Agora, adoro samba. Samba, pra mim, é uma coisa que mexe comigo. Um bom samba. Tem sambistas, assim, que eu sou apaixonada. Eu gosto de rock, porque eu sou da geração 80, né? Minhas festas eram dos anos 80, que é terrível, porque não morre nunca, né? A gente vai pra uma festa, tá sempre os anos 80. Eu tenho a impressão, sabe? Aquela coisa que não passa nunca o tempo. Ah, é legal um pouquinho tu dançar as músicas, mas eu acho que a gente não pode ficar parada nessa década. E eu gosto muito de aprender, de ouvir. Eu realmente, a minha única implicância com o sertanejo. O sertanejo muitas vezes foi implicância porque era muito machista. Quando ele começou a ficar mais feminista, ele continua machista. E é uma coisa que me incomoda. Então, eu tenho sobrinhos que adoram, eu tenho gente que adora. E quando depois eu digo, não, aí é tortura pra tua Dinda, pra tua tia. Faz favor, mudamos aí, me mostra outra coisa legal. Então, eu sou bem aberta, gosto de tudo. Gosto muito de dançar, gosto de música alegre. Gosto da poesia da música. Né? Então, não foge muito da literatura, eu acho. Por exemplo, Belchior, uma coisa... Eu entrevistei ele 2, 3 vezes, também tive alguma relação. As letras, se a gente prestar atenção, né? São tantos, né? A questão da letra me pega de jeito, assim, né? Quando tem uma letra bonita. E aí isso me incomoda, quando a rima é muito pobre, né? Quando é muito óbvia. Quando tu consegue cantar sem nem conhecer a música, né? Os refrões, hoje em dia, eu saio cantando, mas eu nunca ouvi aquela música tranquilo. Mas música é uma coisa importante. Eu gosto muito de arrumar o meu guarda-roupa com música, põe a música a milhão, acho que é uma tarefa chata, e fico lá meio dançando, meio arrumando. Banho também, não canto, óbvio, mas eu danço, então eu gosto muito de música, e todos nós na minha família a gente brinca. O meu pai gosta muito de música tradicionalista, então a gente sempre aprendeu a dançar, sempre dançou, na fazenda a gente dança, a gente canta. E eu brinco que na minha família, quando cai garfo e faca, já acho que é barulho e já sai dançando, todo mundo sai dançando. Eu acho isso bom. É uma alegria da vida, né? Eu disse uma vez para minha sobrinha, que é minha afilhada, que é o que eu tenho de mais perto de uma filha, que é a Bruna. Uma vez eu disse para ela, Bruna, além de viver, a gente tem que ter a ousadia de dançar a vida, sabe? Em todos os sentidos. Dançar no sentido de não ficar parado, dançar no sentido de deixar mais leve, e dançar no sentido de não achar que tudo é a coisa mais importante do mundo, inclusive a gente. Porque a gente vai se dando muita importância. E eu acho que com o passar do tempo a gente vai aprendendo que não é bem isso. A gente é importante, no limite que é importante, mas o mundo segue igual. Essa coisa, alguém insubstituível? Óbvio que não, óbvio que não. Mas vai ter sempre alguém que vai lembrar de ti com carinho. Aí, valeu, né?
que citaste a família, vamos colocar a foto número 2 de um desses momentos familiares que a gente pode ver na imagem que está todo mundo junto. Acredito que seja um ano novo, pelo fato de estar todo mundo ali, praticamente quase todo mundo vestido de branco. Isso aí. O que essa foto, o que essas pessoas representam para ti? É impressionante, né? Porque é para a família que a gente corre quando a gente se aperta, né? A gente briga, a gente discute, a gente é bastante diferente. Eu, minha irmã e meu irmão somos muito diferentes. Muito parecido em algumas coisas, muito diferente em outras. Mas é família, né? Eu dou muito valor. A minha mãe, que morreu há pouco tempo, eu acho que eu comecei a entender ela já no finalzinho, né? Porque mãe é uma coisa difícil de entender. O meu pai, que está hoje com 83 anos, sempre foi um herói. E à medida que o tempo passa, a gente vai entendendo que pai não é herói. É homem, né? É uma pessoa como qualquer outra, com qualidades e defeitos. Mas o meu pai sempre foi realmente um lugar de um porto seguro. Se tudo der errado, eu corro para ele, né? E isso eu tento ser para os meus sobrinhos, assim. Eu sempre tento dizer para eles, bom, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui, né? Que é diferente de ser pai e mãe, né? Porque para pai e mãe a gente não diz determinadas coisas, né? E para tia e para Dinda diz, né? Então acho que isso é importante, esse papel, né? Então família para mim é realmente muito importante. E eu só não acho que a gente precise, não sei como dizer isso, mas deixar um legado, né? Eu sou tão importante, meus genes são tão importantes, meu nome é tão importante. Eu, durante muito tempo, pensei que eu adotaria alguém, né? Uma criança, porque eu fiz muita reportagem e vi muito bem. No fim, acabou não acontecendo. Mas eu tenho um pouquinho de bronca com essa coisa, né? De deixar o meu legado. De pais que dizem, eu preciso de um filho homem, né? Para deixar um legado. Eu preciso que vocês tenham filhos. É uma bobagem, né? E toda a realeza para contar, a gente só conta história boba da realeza e faz crítica e, né, tinha nome, tinha legado, tinha família. Bobagem. E um sonho que tu queira realizar e tu ainda não tem feito, porque, né, fez muitas coisas, né, pioneira em muitas coisas. Tem algo que tu ainda almeja fazer? Pois então, a gente tem que ter sonhos de acordo com onde a gente está. Então, algum sonho, eu falei para vocês que talvez eu gostaria de ter um tempo para um programa social que pudesse ter a ver com moda, que eu gosto, que pudesse ver. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. Tenho muito medo de montar um negócio, eu sou muito ruim como negócio. Eu não sei vender água no deserto, não sei fazer nada disso, então eu tenho medo dessas coisas. Mas eu tenho um sonho de escrever, de poder parar para escrever, né? E isso é mais que um sonho, é um desafio, porque sendo jornalista, sendo professora e depois de muito tempo, eu, claro, quando adolescente escrevia, achava lindo e maravilhoso. Eu agora escrevo, acho uma porcaria, porque eu sou muito crítica, né? Então é difícil para mim. Cada texto, assim, é uma coisa que eu preciso pensar. Mas eu gostaria. E acho que eu gostaria muito de escrever sobre jornalismo, sobre as minhas experiências, não no sentido de contar só as histórias de aula, né? Mas as experiências, as que eu ganhei e as que eu perdi, né? E tentar contribuir para um jornalismo de qualidade. Gostaria muito de falar sobre, de repente, falar sobre questão de gênero, né? Eu acho que essa é uma questão que eu imaginava em determinado tempo, que já tinha acabado e não acaba nunca, né? Eu, quando fui editora regional, teve um determinado momento que eu tive dúvida se eu faria a reportagem sobre o Dia das Mulheres. Porque achava que só ter um dia também era um preconceito, né? Um preconceito às avessas. Mas depois eu fui aprendendo que nós precisamos de um dia, precisamos de outro dia, precisamos de todos os dias. Que tu tem um Oriente, um Ocidente muito diferente, que a época é diferente, que os problemas são diferentes. Então eu gostaria muito de falar sobre gênero. E gênero em geral. Só que aí eu já fico com medo, eu posso falar de mulher, porque é meu lugar de fala. Mas será que eu posso falar de outros gêneros? Nossa, eu tenho tido tantas experiências com os alunos de outras questões que me atingem assim, muito profundamente. Esse ainda der tempo, quem sabe um romance, quem sabe um livro de poesia, sei lá eu. Mas eu gostaria de fazer isso de um jeito descompromissado, né? Que hoje não seria de jeito nenhum. Eu escrevo, a gente publica na rede Telejor,
que é uma rede de pesquisadoras de telejornalismo. A gente pesquisa 2 livros, a gente publica 2 livros por ano. Fora artigo. Então, assim, tu tem uma produção hoje que ela é muito... quase uma indústria de artigos. E isso eu não gosto. É rebelde, sem causa, né? Tudo que me diz assim, é obrigada a fazer, eu já começo, mas por que eu sou obrigada a fazer? Mas por que eu sou obrigada a fazer? Então, eu gostaria de ter esse tempo, assim, escorrer o tempo. Quem sabe alguém se interesse. Quando marcamos a entrevista contigo, eu avisei que tinha um receio de que 50 minutos iam ser muito poucos para tanta coisa que a gente tem para perguntar, por histórias para contar. Mas eu gostaria de, só para finalizar com uma última pergunta e chamar a foto número 5, que é uma foto de um dos momentos mais importantes no jornalismo do Estado, por ter sido a primeira vez que o Prêmio ESSO veio para cá, a primeira vez que uma mulher ganhou esse prêmio, de perguntar para ti o que tu considera de para onde vai o jornalismo ainda, depois de ter tido toda a experiência de mais de 30 anos na docência e de já ter tido passagens pelo SBT, de ter sido editora regional. Para onde vai essa profissão? Pois então, eu acho que o jornalismo é essencial. E por ser essencial, ele não morre, não muda. Nos meus tantos anos de jornalismo, eu brinco que eu nunca ouvi alguém dizer assim, o jornalismo está ótimo agora, não estamos em crise. Sempre teve em crise. E acho que faz parte dessa coisa crítica que a gente tem. Eu acho que o jornalismo, ele é importante quando a gente consegue contar boas histórias. É difícil ter uma pauta nova. Né? É difícil, nós tivemos a pandemia, que foi uma pauta nova, e nos quebramos, né? Porque a gente não sabia como cobrir aquilo. A gente tem as mesmas pautas, na verdade, porque a humanidade ela não anda como a gente pensa em progresso, ela anda e volta, e a gente acaba tendo as mesmas pautas. Se eu tivesse que dar um conselho de tia velha, é olhar para as coisas de um jeito diferente. Né? O Prêmio ESSO foi isso, é uma pauta que eu carreguei durante 10 anos, meus chefes todos acharam que era uma bobagem, que não valia, que as pessoas não queriam ver. E aí, quando eu virei chefe, eu decidi, agora eu posso fazer, eu virei chefe, eu posso mandar. E mesmo a minha redação era contra a pauta. Né? E aí, no fim, a gente fez com pouquíssima estrutura, com praticamente sem tempo, fora do horário e tal. E quando eu fui escrever no Prêmio ESSO, que eles mandavam... O Prêmio ESSO é o Pulitzer brasileiro, né? Quando eles mandavam para as redações, vinha lá um formulário, eu disse para a minha equipe, vamos escrever no Prêmio ESSO. Todo mundo, a gente vai perder tempo. Eu digo, olha, não, já saí de casa, né? Não vou escrever se cair. Se sair uma menção honrosa, tá ótimo. E no fim a gente ganhou. As outras reportagens, vejam bem, era do Fantástico. E daquele programa de domingo da Record, espetacular. Uma era helicóptero, a outra câmera escondida. Eram, assim, umas coisas, né? Não tinha nada disso na reportagem. E a gente ganhou. Então, porque era jornalismo, porque eu acreditava, porque é assim que eu acho. Eu acho que o jornalismo, ao contrário do que pensam, ele é cada vez mais importante. Mas para ser importante, ele tem que ser relevante. Né? E para ser relevante, eu tenho que parar de pensar nas fontes e pensar nas pessoas. E vou dar um último exemplo para vocês, a política. Eu acho que nós cobrimos a política para os políticos. E nós deveríamos cobrir a política para as pessoas que votam nos políticos. Então, quando a gente perde essa noção, a gente se desconecta com as pessoas. E é uma proposta de se conectar com as pessoas de um jeito jocoso, engraçado. Tá bem, não precisa ser durão, mas não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem informação. Menos opinião, mais informação. E mais preocupação com o público. Né? Eu não tenho que ficar dizendo que a lei tal é isso, parágrafo, isso não interessa. Eu tenho que dizer o que afeta a vida das pessoas, como afeta e o que eu tenho que fazer para melhorar ou não. Então, se o jornalismo for para esse campo, e foi o jornalismo que eu vivi, foi o que eu implantei, foi o que eu acreditei, todo mundo diz assim, o que o SBT tem de diferente? O que tinha de diferente eu estou fazendo para o público. Claro, o Silvio Santos não se importava muito com o que eu fazia aqui, então dava para fazer. Mas eu nunca deixei de pensar no público e não em agradar as pessoas, as fontes. Porque como mesmo falava em aula, a gente não faz TV para nós fazemos TV para os outros. É isso aí, aprendeu direitinho. Vamos nos despedir? Vamos, né? Eu já falei, repito aqui, a gente tem que aumentar o tempo desse programa? Temos.
Cristiane Finger, jornalista e professora universitária, foi quem virou a página 2 com a gente hoje. Lembrando que se você sintonizou a TV Câmara já no finalzinho do programa, em instantes ele vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Gui, mais uma vez foi um prazer. Prazer todo meu. Cristiane, muito obrigada pela tua participação. Eu amei, gente. Adorei. Muito obrigada. A gente volta no próximo programa. Tchau. Tchau.